E aí, pessoal, bom dia, bem-vindo ao Broadcast Connecting Your Life. A gente está aqui para escutar um pouquinho da palavra do Pastor China. Hoje é Provérbios, capítulo 30. Então a gente vai escutar e volta já já com os nossos comentários. Valeu! Olá, amigos, tudo bem com vocês? Capítulo 30 de Provérbios. Hoje não é Provérbios de Salomão, né? Essa palavra aqui, capítulo 30, é atribuído a Agur. E é muito interessante as coisas que esse sábio que não se considera sábio declara aqui pra gente. Olha só que interessante aqui no começo, ele diz assim, na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Então ele se coloca numa posição, olha, a sabedoria é algo muito grande mesmo, e quem sou eu para dizer que sou uma pessoa sábia, né? Eu gosto dessa postura dele. Olha o que ele diz no verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. E aí ele fala, não acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha, um perigo, né, que a gente tem às vezes das nossas próprias interpretações, né? A gente a querer acrescentar coisas que a palavra de Deus não está dizendo. Por isso, a gente falou ontem, mas é muito importante essa presença do Espírito Santo nos dirigindo, para a gente perceber, né, se a nossa compreensão do texto bíblico, olhando o contexto, olhando tudo, está coerente com a palavra. Isso é muito importante, porque várias pessoas aí se desviam, muitas religiões e seitas, elas nasceram do meio cristão, protestante, judaico, enfim, né, dessa raiz bíblica, né, essa compreensão bíblica distorcida, né, pela falta do Espírito Santo. Mas eu quero pegar algumas verdades que esse Agur diz pra gente aqui no versículo 8. Olha que interessante isso. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, né? São duas coisas que pegam demais, gente, demais. Olha lá, o primeiro pecado que acontece ali na Bíblia, né? Ali no livro de Gênesis, qual que é? É a mentira, é o engano. O último pecado citado lá em Apocalipse, daqueles que não herdarão o reino dos céus, né? O reino de Deus, é a mentira. Então a mentira é algo que permeia a nossa vida. Eu costumo dizer que eu acho que na totalidade dos pecados, eles têm alguma conexão com a mentira. A mentira sempre está acobertando ali, está trazendo um ingrediente para o pecado. Geralmente o pecado é algo que a gente faz escondido, né? Ou que a gente até se esconde, né? A gente esconde atrás de práticas, né? É algo para a gente refletir. Por que ele fala isso? Olha, afasta de mim a vaidade, né? Que é esse vazio, né? Essa futilidade. Quantas vezes a gente se coloca assim numa situação de futilidade, né? A gente reclama de coisas, assim, amaldiçoa às vezes uma comida, né? Despreza a roupa que a gente tem, despreza o país, despreza o carro porque já está mais velho, despreza pessoas, pura vaidade, bobagem, né? Tudo vai passar tão rápido, a vida passa tão rápido. Então ele está falando uma palavra muito inteligente aqui, né? Que faz a gente parar e refletir. Cuidado com as mentiras que você está acreditando, que você está contando para você mesmo, né? Cuidado com a mentira que às vezes você está querendo enganar o outro, enganar o próximo. Essa prática da mentira, ela é maligna e ela é como um abismo, vai chamando outro abismo, como diz a palavra, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado, porque Satanás é o pai da mentira. A gente precisa agir com a verdade, né? E tem o ditado que diz, né? A verdade dói. Às vezes não é fácil a gente falar a verdade, né? Mas não é aí despejar, como a gente já falou, sobre outra pessoa, né? Sentimentos, né? Vomitar em cima das pessoas. Não, eu falo a verdade, mas a gente precisa
desenvolver essa prática de falar a verdade, de pedir desculpa quando a gente erra, de se retratar e não pedir desculpas, né? Pedir perdão e não achar uma desculpa, né? Para encobrir, né? Parece que a mentira sempre tem alguma coisa de encobrir. A gente não fala totalmente, a gente fala mais ou menos. A gente deixa no ar, né? Para ficar no ar assim, não, aquilo lá tem um fundo de verdade, mas se é meia verdade, é uma mentira inteira. Então, é uma palavra muito sábia. E ele vai um pouquinho além aqui, e para a gente encerrar essa ideia de hoje aqui, ele fala mais uma coisa bem interessante aqui: não me des nem a pobreza nem a riqueza, né? Mantém-me na minha porção acostumada. Palavra sábia, né? O que a gente precisa para realmente ser próspero na terra, né? Será que as riquezas trazem isso? As riquezas às vezes trazem tantos problemas, trazem uma prisão, né? De mente, né? Uma escravidão, a pessoa se torna escravo daquele dinheiro, né? Eu costumo dizer que o mamon, né? O mamon opera muito forte aqui, né? Na América, né? Nós que estamos na América, ele opera tanto na área da riqueza quanto da miséria, porque ele se torna a busca, né, e o aprisionamento daquele que está em miséria, porque se tem uma miséria aqui, tem gente ganhando muito, tem uma retenção de riqueza. Então, esse mamon opera na opressão, né, da pobreza, em promover a miséria, mas também opera aprisionando de outra forma, né, por uma outra vertente, através da riqueza, né, escravizando as pessoas, né, tornando as pessoas escravas do seu próprio dinheiro. Palavras extremamente sábias aqui, que a gente precisa, é uma oração que precisamos fazer. Uma oração: Senhor, mantém-me na minha porção acostumada, para que se eu esteja farto de coisas, eu não te nego. Eu tenho tanta coisa que eu não preciso mais de Deus. É isso que acontece com muitas pessoas que se afastaram. Elas têm tudo, por que elas precisam de Deus? Só que o dia vai chegar, né? O fim dessa vida virá, e a eternidade. É para isso que nós estamos plantando. Mas também aquele que vive na pobreza, na miséria, ele pode vir a amaldiçoar a Deus, a furtar, a ter práticas que não são convenientes. Então, que o Senhor nos dê uma porção, né? Uma porção acostumada, uma porção que seja bênção para as nossas vidas. Não queira mais do que você pode e deve ter, mas também não se conforme com a miséria, com a mediocridade, porque quando nós temos uma boa porção, nós podemos ser generosos, nós compartilhamos com o próximo, nós compartilhamos com a nossa família e nós vivemos dentro de um equilíbrio. Olha lá, cuidado com a vaidade, com a mentira, e peça uma porção equilibrada para o Senhor. Faz parte da nossa oração e Deus atenderá, né? Vamos ser intencionais nesse dia na nossa oração. Valeu, pessoal. Amanhã chegamos ao final. Tchau. É isso aí, pessoal. Que palavra, hein? Voltando, eu quero começar no versículo que o pastor China comentou. Antes da gente ir para o versículo 8, ele falou sobre o 5 e o 6, né? Ele diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. E na minha versão em hebraico aqui está assim: cada palavra de Deus é pura, ele protege aqueles que nele se refugiam. Não acrescentem nada às suas palavras, ou ele os repreenderá e vocês serão tidos por mentirosos. Uma coisa interessante que lá mais para frente no Novo Testamento, nós vamos ver a questão de não adicionar nenhum tio, nenhum acento, não colocar nada na palavra de Deus. E é interessante nós vemos aqui que a questão muito séria, e é por isso que eu gosto, às vezes, quando o Padovan, o Samuel, eu já comentei também sobre isso, que a gente se expõe aqui. Da questão de nós estamos interpretando algo, nós fazemos o nosso melhor, claro. Somos perfeitos? Definitivamente não. Poderíamos gastar horas e horas e horas para ler uma palavra de um versículo? Deveríamos, mas ainda não temos esse privilégio.
Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, e isso serve para nós, para quem prega, para quem ensina e para quem compartilha da palavra de Deus, de você tomar cuidado quando você estiver explicando algo, e se a Bíblia está falando assim, vamos dizer, 1 mais 1 é 2 e será 2 eternamente, não haverá mudança. Sim, se a palavra está escrito, você tem que andar no caminho reto perpetuamente, perpetuamente, não existe fim. Então é muito interessante isso como conhecimento para nós, ainda mais que estamos, né, já no capítulo 30, vemos que a palavra de Deus, ela vai nos proteger, ela é escudo para nós, que nós confiamos na palavra, nós confiamos no Senhor, e nós jamais deveremos acrescentar algo. É só esse comentáriozinho que eu queria fazer. E uma coisa que o pastor, onde ele ficou mais tempo, foi no versículo a partir do 7, né? Que diz assim, pedi 2 coisas a ti, não as negue, e só um parênteses, na minha Bíblia em hebraico tá assim, Deus, em parênteses, ou no bracket, né? Porque isso quer dizer que está inferindo a quem ele está conversando. Então ele fala assim, Deus, pedi 2 coisas a ti, não as negue enquanto eu viver, afasta de mim a falsidade e a futilidade, e não me dá nem a pobreza nem a riqueza, sim, dá-me apenas o alimento que preciso para hoje. Interessante, se nós olharmos a história, o maná, ele descia para aquele dia, e Deus já estava ensinando o povo dele. Ali não era uma metáfora, né? Ali era uma coisa concreta. Estava ensinando o povo dele a agradecer o pão de cada dia, né? Então nós vemos aqui nesse versículo, nós estamos aprendendo o quê? Aprendemos que nós não devíamos nem pedir riqueza e nem ansiar pela pobreza, mas que Deus dê para nós o suficiente para aquele dia, e eu vejo na minha concepção, isso é uma maneira também de nós podermos estar mais perto de Deus, ao mesmo tempo agradecer Ele, até que você amadureça. Claro que a gente passa um tempo que a gente já entende que o ter e não ter vem de Deus, desde que você esteja nos caminhos dele. Muito bom, fala aí, Samu, comenta aí, porque o Thiagão mandou bala para mim e eu fecho com o que ele falou, cara. Alô? Gostei também, muito bom. Eu fiz uma anotação aqui de coisas que às vezes a gente escuta em todos os lugares, né? Riqueza, pobreza, miséria, prosperidade, vários termos, e comumente a gente associa a termos financeiros, a valores de recurso, a dinheiro na carteira ou na conta, o saldo bancário. Aí eu fiz 3 aqui visões do que é riqueza, pobreza e prosperidade. Queria compartilhar para agregar um valor no que a gente está falando, e também para a gente comentar no finalzinho uma dúvida que eu anotei aqui para a gente refletir rapidamente sobre isso. O Jordan Peterson, eu não sei para quem conhece, é um psicólogo muito bom, ele tem podcast, ele tem livro escrito, e ele faz uma definição de riqueza, que riqueza é aquilo que você mantém caso todo o seu patrimônio seja perdido. Ele também fala, não ele, né, mas outras definições. A pobreza, ela não é uma pessoa física, né, mas ela é um estado constante ou momentâneo de improdutividade. E a prosperidade é um crescimento em todos os caminhos. Ou seja, no crescimento não existe tipo de estabilidade. Todo tipo de crescimento ele gera um desconforto, ele gera um tempo incerto. Então, na minha vida pessoal, eu saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, e esse meu tempo de instabilidade eu tive muito crescimento pessoal, porque eu tive prosperidade na minha vida, não financeira, mas um crescimento em outras áreas, espiritual, educacional, de amizades, porque eu tive que passar por esse procedimento, esse processo que Deus me presenteou. As amizades, excluindo o Thiago, né? Mas, e que isso é implícito. E que Deus, ele me deu essa oportunidade, também acredito que ele deu para cada um que está aqui, né? Passando por essa faculdade dos Estados Unidos,
E é um tempo de prosperidade aqui pra gente, ou não, vai depender da nossa visão. Porque muitas pessoas, elas podem ver que a gente tá aqui, aí fala assim, aquele cara, ele tem dinheiro, ele mora nos Estados Unidos, manda um iPhone pra mim, manda isso, manda aquilo, mas não é sobre isso, não é? A gente sabe que não é sobre comprar coisas aqui, mas é sobre a gente crescer em áreas, crescer como pessoa, crescer em tudo aquilo que a gente precisa aqui na vida cristã e como pessoa também, que é uma junção, né, entre a nossa vida pessoal e a nossa vida cristã, e tá tudo junto. A pergunta que eu ia falar é: será que realmente o que está escrito aqui, não estou indo contra a Bíblia, estou fazendo um pensamento, dá-me o pão que for necessário, não me dê nem pobreza nem riqueza. Eu tenho um código em cima desse, eu estava segurando aqui para falar. Mas fala aí. Aí o que eu quero falar, perguntar é o seguinte: será que realmente nós precisamos de apenas o necessário? Porque às vezes o necessário nosso, eu estou falando assim, necessário mesmo, né? O necessário do básico. Eu preciso só de uma camiseta, de uma calça, eu preciso só de ter uma saúde, de ter um canto para colocar minha cabeça. Mas será que só o necessário é suficiente? É o que é bom? É o que é válido? Aí tudo bem, até nesse ponto sim. Mas para a gente transbordar para outras vidas, para a gente transbordar não só financeiramente, né? Mas o conhecimento, a sabedoria, as experiências, a palavra, o conselho, a mentoria, tudo isso. O que vocês acham disso? Cara, eu quero fazer um comentário e vou tentar linkar com o que você está falando, que eu achei muito legal. Porque parece que o necessário, se vier, ele não transborda, né? Mas como Deus ele enxerga o todo, então o necessário ele vai ser transbordante para também pegar a necessidade de alguém. Então, se for necessário mesmo, vem. E falando de alimento, cara, sabe? Olha o código que eu peguei aqui, Tiagão, não vai dar risada, cara, mas é uma verdade. Você falou assim, dá-me o pão de cada dia, né? Dá um alimento de cada dia. Aqui tá, dá-me apenas o alimento necessário. Sabe que conclusão que eu cheguei, cara? Se eu tô acima do peso hoje, eu tô comendo o alimento de amanhã. Eu como o de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã. Faz sentido? Sim. Naturalmente falando, faz todo sentido. Eu imaginei, cara, que você fosse falar isso. Porque eu falei, cara, olha só, me caiu aqui. Eu falei, olha, porque é um pouco do que você está falando, Samuca. Às vezes o necessário, né, para aquele dia, o necessário, às vezes a gente está com muita fome, né, cara? E às vezes para a gente viver às vezes também para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente tem que fazer o saque do futuro. Sim. Então a gente faz saques de profecia, saque de informação, saque de coisas do futuro mesmo, né? Eu tô filosofando aqui igual você tá também, sim, mas faz sentido. Pra gente acessar o sobrenatural, a gente faz o saque. Deus, me manda essa informação aqui do que é pra eu fazer. Ele vai lá e te dá. Você fez um saque do futuro pra você viver o hoje. Ué. Amém, é verdade, sim. Então deixa eu ler aqui o versículo que... Corrija aí, vai, Tiagão, professor hebraico. Vai, Rabino, Thiago. Cara, tá aqui, ó, tá na Bíblia. Vamos lá, então. Afasta de mim a falsidade e a futilidade, e não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Sim, dá-me apenas o alimento que preciso hoje, vírgula. Porque se eu tiver muito, posso negar-te e dizer quem é Adonai. E se eu for pobre, posso furtar e assim profanar o nome de Deus. Muitas vezes nós paramos o versículo e não lemos os outros. É verdade, a resposta estava aqui. Eu estava esperando um de vocês dois, entendeu? Me levar para frente, mas tudo bem. A verdade é exatamente isso. Nós, muitas vezes, que é esse contexto, e por isso que eu tentei levar assim para trás e jogar para frente, é levar o quê? Deus vai te providenciar o suficiente. Porque se você tiver muito, no caso desse homem, não vou falar você, esse homem, sim. Ele, na concepção dele, ele tinha medo de que se ele tivesse muito, ele ia se esquecer de Deus. E falar, eu tenho muito, quem que é Adonai? Quem que é Deus? Quem que é essa pessoa? Sendo que eu tenho muito. Quem é o Senhor? E ao mesmo tempo, ele não tendo a amaldiçoar a Deus. Porque ele passando uma necessidade, fala, mas você não vai me ajudar, você não é um Deus maravilhoso, você não é um Deus misericordioso, então
a essência, que é a palavra que o pastor China usou, foi ontem ou antes de ontem, sobre a questão de que a essência da palavra, a essência aqui é aquilo que eu até comentei, é de nós sempre sabermos agradecer aquilo que Deus dá. Se Deus dá mais daquilo que nós precisamos, nós temos que ter consciência que talvez seja para nós guardarmos para amanhã, para o inverno, porque não se esqueça, nós estamos em Provérbios e nós já aprendemos isso, que existe tempos que nós temos que guardar a formiguinha, né, preguiçoso? Sim. Nós temos que guardar para o amanhã e, ao mesmo tempo, se a gente comer toda a nossa reserva, a gente vai passar necessidade. Então, a gente tem que pegar todo um contexto de um livro. Claro que esse capítulo aqui é totalmente fora, porque ele é uma junção de várias coisas. Um compilado, né? É um compilado. Ditado, né? Então, esse texto em específico, nós temos que ficar com o contexto, que é o versículo após, que ele vai dizer, nossa, eu tô com medo que se eu tiver muito, eu vou blasfemar e não vou mais reconhecer Deus na minha vida, e se eu tiver pouco, eu vou blasfemar porque eu vou achar que Deus se esqueceu de mim, tá me ignorando, ou que ele não tem misericórdia. Muito legal esse comentário, revela a humanidade dele aqui, né? Falando, ó, eu tenho esse problema aqui, né? Se eu tiver muito, eu vou esquecer quem é o Senhor e tal, né? Se eu tiver pouco, também eu vou murmurar, né? E, enfim, tá bom, é isso. É isso aí. Valeu, gente. Olha só, eu queria pedir para você compartilhar. A gente tá chegando ao final aí, falta só mais um dia, não é isso, pessoal? Isso. Mas dá tempo de você curtir todos os vídeos, faz uma ação aí de engajamento, curte os vídeos, compartilha os vídeos, comenta ali o vídeo também, porque pra gente é muito importante, tá bom? É importante que isso gere relevância para que a gente consiga impactar mais pessoas com a palavra de Deus. Tá bom, gente? Valeu, a gente se vê amanhã.